proteção. Esse aqui é mais um tipo de EPI, como a gente vem falando, está presente com certeza no nosso dia a dia, certo? Então, ele faz parte da vida da galera que está trabalhando, parte de vocês. Então, existem diversos tipos de óculos de proteção, certo? Aqui a gente trouxe um exemplo do óculos o incolor, ou seja, o transparente e o óculos escuro, certo? Os óculos escuros. Então, mais uma vez, cada EPI desse tem o seu grau de proteção. Ele vai ser utilizado em determinadas atividades que exigem esse tipo de EPI. Essas atividades podem variar de diversas formas, e aí os responsáveis, as comissões responsáveis, que vão estar definindo em quais atividades você pode estar utilizando, certo? Atividade, se você for executar em um posto, por exemplo, é importante você estar utilizando, porque evita até que algum inseto venha e possa bater no seu olho, e essa possível incidentezinho acabar ocasionando outros acidentes de origem elétrica ou de queda, certo? Ou, dependendo do risco, certo? Um possível descarga elétrica que venha a acontecer. Nesses casos é importante esse risco existe, é importante você esteja com capacete com viseira, certo? Para proteger todos o seu rosto, mas esse EPI também vai proteger os seus olhos, certo? Então a gente tem aí um exemplo do transparente e o escuro, certo? A gente, dentro do EPI também, a gente tem a questão do protetor auricular, certo? A gente viu no bloco anterior, a gente comentou a questão do capacete com viseira frontal e com protetor auricular, certo? Esse tipo de EPI a gente chama ele de conjugado, certo? A própria norma NR6 também já fala dele, que seria o EPI conjugado. E aí, o protetor auricular, ele é utilizado, certo? Em trabalhos que já fica claro para a gente onde é que ele deve ser utilizado, certo? Trabalhos que vai existir determinado nível de ruído, certo? Então, a gente trazendo para a parte, se for para a parte de construção, para essas outras partes, existem infinitos exemplos, certo? Por exemplo, alguma está trabalhando, furando, cortando material e tudo mais. Se for, porque também, a depender da construção que esteja sendo feita, pode ser que em algum lugar esteja fazendo a parte elétrica, outro lugar esteja fazendo a parte mecânica, certo? Estrutural, e aí seja necessário a utilização desse EPI. No caso especificamente sobre a parte elétrica, a gente poderia ter a questão da subestação, certo? Que a gente teria lá os transformadores, teria geradores, teria tudo mais com um bastante nível de ruído, certo? Então, a gente, na questão também da concessionária, certo? A questão na parte de geração, por exemplo, no hidrelétrico, se a gente for lá, as turbinas extremamente grandes, então tem ruído, tem toda essa perturbação sonora, digamos assim. Então, a utilizar os EPIs. No caso, se você esteja apenas operando alguma máquina, certo? Elétrica, e aí também ela tenha determinado nível de ruído, é aconselhável esse tipo de EPI. E aí, como falei, aplicações infinitas, né? Das mais variadas formas. E aí, caso você também sinta que está sendo prejudicado por determinada atividade, que você não está utilizando o EPI adequado, ou está sem utilizar o EPI, você pode solicitar o seu responsável, certo? Você pode solicitar ao empregador, certo? Ao seu patrão, pois se você está sujeito, por exemplo, a determinados ruídos e você não está utilizando o EPI, isso pode trazer graves consequências para você de imediato, pequeno, médio ou longo prazo, certo? A depender do nível que você está submetido. Então, é sempre bom ficar atento a isso também, porque o protetor auricular,
muitas vezes a gente não dá devida importância, porque fala, já estou acostumado com barulho, certo? Só que isso traz graves consequências, certo? Então, a gente tem também a questão de luvas isolantes, certo? Luvas isolantes, ela tem das mais diversas formas, das formas mais variadas, diversas classes de proteção. A gente vai mais uma vez, a gente vai citar apenas alguns aqui, com o uso mais restrito para a parte elétrica, certo? Então, luvas isolantes de borracha. Ela é dada pela ANSI ASTM D120-02, certo? Então, ela é confeccionada em borracha de alta resistência, de acordo com essa norma. Então, as luvas que a gente vai falar aqui, tenho praticamente certeza também, que vocês já devem ter visto, se não usaram mais dela, devem ter visto alguém utilizando, certo? A gente vai, mais uma vez, a gente vai citar apenas algumas. E aí, ela protege contra choques elétricos, queimaduras e lesões sérias, certo? Então, luva de borracha, com certeza ela vai ter mau condutor, certo? Então, ela vai proteger contra choques elétricos, certo? Ela vai proteger também contra queimaduras, contra algumas lesões. Então, mais uma vez, enfatizando, esses EPIs, justamente com os EPCs, certo? Cada um vai garantir sempre um maior grau de proteção. Então, dê sempre a importância devida aos EPIs, certo? Por exemplo, você às vezes pode estar no tapete isolante, numa banqueta isolante, certo? E aí não dá devida importância a utilizar uma luva isolante. Só que cada um tem seu grau de importância e a junção desses graus é que garante justamente mais e mais a sua segurança, certo? A sua saúde e um trabalho feito com toda a segurança e qualidade. Então, a gente, dentro das luvas de borracha, como todos os equipamentos que a gente tem falado, certo? Tem o seu grau de proteção, tem seus níveis de aplicação, os locais mais apropriados para estar sempre aplicado, certo? Então, dentro das luvas de borracha, a gente tem aqui a figura, certo? Em forma de tabela, representando as classes da luva, o tipo de ensaio que ela foi submetida, a tensão máxima de uso e a cor que está relacionada, certo? Bastante interessante essa tabela, porque se você começar a vivenciar isso, apenas em olhar a cor da tarja da luva, você já vai saber o grau de proteção dela, certo? Então, como por exemplo, as classes 00, ela foi submetida, ou seja, antes dela ser vendida, ela foi submetida a uma tensão de ensaio de 2,5 kV, ela suporta a tensão em corrente contínua de 750 volts, corrente alternada de 500 volts. A cor dela é bege. Então, quando vê, como dia foi se acostumado, quando você vê a luva lá, com a tarja narrada, ou seja, bege, então a gente já vai saber qual é a classe de proteção, qual é a tensão que ela suporta, certo? Por exemplo, a classe 0, ela foi submetida à tensão de ensaio, mais uma vez, só enfatizando, essa tensão de ensaio, que a gente está dizendo que foi a tensão que ela foi submetida para que possa ser disponibilizado para o mercado. Então, se você pegar o número de CA dessa luva e for lá no site, lá conferir as especificações dela, vai estar tudo falando lá direitinho, certo? Então, a classe 0, a cor da tarja é vermelha, então ela atende, a classe 0 a NBR 5410, certo? Uma vez que ela vai até 1500 volts contínuo e 1000 volts alternada. Então, a 00 e a 0, basicamente, certo? Atende a 5410. A 1 vai até 7500, a 2, 17.000, isso a gente falando só de alternada. E a 3, 26.000, a 4, 36.000. Então, da 1 a 4 atende a 14.039, certo? E aí, as cores vermelha, branca, amarela, verde, laranja, cada uma dessas cores vão definindo o nível de proteção para essas luvas. Por exemplo, a laranja, 3,6 kV, a vermelha, como a gente vai ver daqui a pouco, 1 kV, certo? A branca, 7,5. A amarela, 17 kV e a verde, 26,5.
Então é importante essa questãozinha de cor na tarja, porque apenas ao olhar a tarja a gente já sabe o nível de proteção. E aí, o nível de proteção está de acordo com a tensão que ela foi submetida ao ensaio. Como por exemplo, a laranja, ela foi submetida, a laranja que é a classe 4, certo? Foi submetida a tensão de 40 kV, certo? E aí, ela é vendida, certo? Ela é comercializada, falando que sua tensão máxima suportável é 36 kV, ou seja, tem uma folgazinha, certo? De segurança, uma folga de garantia, que a gente chama, nesse caso aqui, por exemplo, seria 10%. Então, ela foi submetida a um teste de 40 kV, só que ela é vendida dizendo que a classe 4, ela suporta até 36 kV, certo? Então, o que a gente tem, por exemplo, as luvas isolantes, elas vêm com esse CA, então toda vez que você pegar essa luva isolante de borracha, ela vai ter sua tarjazinha, certo? Então, olhem a cor, certo, da tarja. Se não tinha essa informação agora, vocês têm, tiram um print desse material que está no PDF, imprima, tiram uma foto no celular, sei lá, se for interessante para vocês. Essas questões desses conhecimentos assim, práticos e rápidos, é sempre bom a gente ter na palma da mão, né? Então, só que essa luva isolante, ela tem outra luva que pode ser utilizada com ela, certo? A luva isolante, ela garante a proteção dos dedos, das mãos, do antebraço, do punho, certo? E aí garante também a flexibilidade dos dedos. Só que aí tem a luva de cobertura para proteção de borracha, certo? Então tem outra luva que pode ser utilizada exclusivamente para cobertura da minha luva de borracha. Então eu teria luva de borracha e teria essa luva de cobertura, certo? Mais uma vez, cada um desses equipamentos com o seu respectivo CA, certo? Respectivo certificado de aprovação. Dentro da classe das luvas isolantes ainda a gente teria luva de proteção tipo condutiva, certo? Então, essa luva de proteção tipo condutiva seria utilizada para a proteção das mãos e punhos quando o empregado realiza trabalhos no potencial, ou seja, seria empregado no caso de você estar realizando também circuito energizado. Então, cada uma dessas luvas existe outras e outras, certo? Então, cada uma delas vão ser empregadas para determinada atividade, determinado nível de proteção, que existe determinado risco, certo? Determinado grau de preocupação. E aí, como eu já citei, para todos os EPCs, todos os EPIs, responsáveis, órgãos responsáveis, profissional responsável, o próprio empregador vai estar fazendo essas definições, certo? E vai estar disponibilizando, como a gente viu no início do bloco passado sobre EPI, vai estar disponibilizando gratuitamente todos esses EPIs para que você possa trabalhar com segurança, certo? Então, dentro dos EPIs também, um outro que é bastante conhecido, certo? No nosso caso aqui agora as botas. Essa aqui, eu acho que todos esses são bastante conhecidos, capacetes, óculos, luvas, bota, são, acho que principalmente capacete, os óculos e botas são os mais utilizados, certo? Você não vê os profissionais trabalhando de bermuda, sandália, certo? Então, realmente existe essa preocupação. Então, botas é um tipo de EPI. Todas as botas que são consideradas EPI, que passaram por todos os testes, todos os processos, certo? Então, vai ter o seu CA. Mais uma vez, só pegar o CA e entrar no site, cujo link está no material de vocês e conferir as especificações. Só que na hora de comprar, às vezes você já tem que ver as especificações. É antiderrapante, certo? Ela pode ter penetração de água ou não. Esta bota suporta qual nível de tensão, certo? 1000 volts, 18 mil volts, qual o nível de tensão, 750, qual o nível de tensão que essa bota suporta, certo? E aí é feito de qual material, certo? Então você vai fazendo todos esses levantamentos e aí, caso você esteja querendo comprar uma, apenas você, querendo comprar para você, se você for
for um profissional autônomo, por exemplo, você mesmo faz esse levantamento, certo? E aí você define qual você vai comprar. No caso da empresa, quem vai fazer isso é o profissional responsável pelo setor. Vai fazer todos esses levantamentos e aí sabe quais são as áreas que a empresa trabalha e aí vai saber quais são as botas que vão ser necessárias, qual o grau de proteção, certo? Que vai ser necessário para cada atividade e elas compreendem. Você apenas vai usufruir da segurança e esta saúde. Então, mais uma vez, muita responsabilidade com os seus EPIs, mais uma vez, muita responsabilidade com os seus EPCs, porque eles existem justamente para proteger, para garantir a sua segurança, a sua saúde, para proteger a sua vida, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo de 2 botas, certo? E aí, cada uma delas vai ter seu CA. Dentro dos EPIs também, a gente tem a proteção contra quedas com diferença de nível. O que seria essa proteção contra quedas com diferença de nível? Seria a proteção para quem vai trabalhar em determinada altura, certo? Diferença de nível. Eu estou em determinada altura em relação ao solo, em relação ao piso, certo? A gente está em relação ao estabelecimento que eu estiver. Então, dentro desses EPIs de proteção contra as diferenças de nível, a gente vai citar aqui 3 componentes que na verdade eles são utilizados em conjunto, certo? Mais uma vez, eu tenho certeza que muitas pessoas já devem ter visto isso aqui, principalmente com profissionais que vão fazer a execução em postes, em torres, certo? Seja de transmissão, seja de celular e tudo mais, então já deve ter visto alguém trabalhando com os seguintes e não trabalham diretamente, certo? Então a gente teria, por exemplo, o cinturão de segurança tipo paraquedista, que é justamente o cinturão que quem vai fazer essa execução utiliza para que ele possa se garantir que ele vai estar seguro, ou seja, possa se fixar no poste, na torre, onde ele estiver, certo? Então ele vai garantir, ele tem toda essa parte ergonômica que vai garantir distribuir todo o peso da pessoa por todas as partes do cinturão, certo? Não forçando uma única parte. E ele trabalha em conjunto com o talabarte de segurança, que seria justamente um dispositivo que você coloca no cinturão para que ele possa agarrar ao poste. Na figura a gente tem o talabarte justamente com o pegador, certo? Que é o outro dispositivo que a gente tem aqui na outra figura, que é o pegador ou trava-quedas que a gente chama. Então aqui a gente tem o talabarte já com o trava-queda, certo? Então, esses 3 componentes, certo? Eles são utilizados em conjunto. Então, aqui está o kit completo, que seria justamente o cinturão, certo? Ele vai garantir a parte toda ergonômica do operador, vai garantir que o peso do operador seja distribuído pelas diversas partes, certo? Do cinturão, para que ele não fique tensionado em um único local, o peso seja todo distribuído. Existem estudos detalhados para que isso possa acontecer também, que é a distribuição das forças, certo? A distribuição dos pesos sobre os diversos componentes. E aí, todos esses equipamentos, mais uma vez, têm o seu CA. E aqui a gente tem o kit completo, certo? Então, o operador vai precisar do kit completo para que ele consiga fazer a correta e eficiente proteção contra as quedas em altura, certo? Então, dentro dos EPIs, pessoal, o que a gente tinha para falar era basicamente esses, certo? Então, mais uma vez, só conscientizando vocês, utilizem sempre os EPIs, pessoal, não utilize pensando na bronca que você pode levar do setor responsável, não utilize pensando na bronca que você pode levar do seu superior, do seu patrão, utilize pensando na sua segurança, na segurança da sua equipe. É para isso que o EPI foi feito. O EPI não foi feito para que você tenha medo de tomar uma suspensão ou alguma bronca da sua equipe. É o mesmo raciocínio que a gente tem em relação ao capacete, certo? Capacete que eu digo que você utiliza quando está pilotando a moto. Muitas pessoas só utilizam o capacete para não tomar multa. Só que a gente tem um raciocínio muito errado, porque o
O capacete ele foi feito para proteger a sua vida. A multa é apenas uma forma que o Estado faz para garantir a sua segurança. Certo? Então você vai utilizar, infelizmente a maioria só utiliza para não dar uma multa. Certo? E muitas vezes nem utiliza de forma correta. Não bloqueia embaixo, deixa tudo solto e tudo mais, se preocupando apenas com a multa. Só que o bem maior é a sua vida. Mesma coisa no centro de segurança. Só utilizam para não tomar multa. Só que é um raciocínio completamente errado, porque ele foi feito para proteger a sua vida. Mesma coisa é o EPI. O EPI foi feito para garantir que você trabalhe com segurança, com qualidade, certo? Então, vamos ter um raciocínio correto aí, pessoal. Vamos ter consciência, se preocupar com a sua vida, com a vida do seu próximo, certo? Da sua equipe, e utilizar os EPIs de forma correta, certo? Então, e expando esse raciocínio para essas outras áreas também, que vai ajudar, por exemplo, na questão do capacete da moto, na questão do cinto de segurança. Comece a pensar de forma contrária. Vou utilizar não porque pode ter uma blitz e eu tomar multa. Vou utilizar porque isto garante a minha segurança. Isto foi feito para garantir minha segurança, certo? Então é assim que a gente tem que pensar. Então no próximo bloco, pessoal, a gente vai começar, certo? Na próxima aula a gente vai começar falando sobre rotinas de trabalho. Então a gente vai falar sobre rotinas de trabalho, é um assunto novo já. Na verdade a gente já falou um pouco de rotina de trabalho, quando a gente fala lá sobre a APR, sobre os procedimentos que a gente tem que estar fazendo. No próximo bloco a gente continua novamente falando sobre as rotinas de trabalho e fazendo uma ponte entre o que a gente já falou lá em APR, de alguns procedimentos e dando continuidade aqui. No próximo bloco a gente continua, pessoal.